Será que o controle público deve ser livre para definir os seus próprios limites? Ou será que é preciso observar aquilo que estabelece a Constituição e as leis? Essa é a nossa discussão hoje, num instante. Os vários controles públicos cresceram muito no Brasil nos últimos anos, um pouco por conta das normas, da Constituição e das leis, mas também muito pela sua ousadia, isso é, pelo seu desejo de fazer mais, intervir mais, mandar mais também. Será que esse é um movimento positivo? Em geral, a população tende a ver bem aquele controlador muito ativo, que faz muita coisa, sobretudo que parece que está perseguindo o tempo todo a corrupção e a ineficiência administrativa. Portanto, há um apoio geral da opinião pública aos controladores que sejam, inclusive, ousados. Mas será que isso é positivo globalmente? A academia jurídica tem uma crítica muito importante a esse movimento. Não é que ela seja contra o controle, tampouco a expansão do controle. Ela apenas defende que existe um valor fundamental também a se preservar. É a integridade da ordem jurídica. E a ordem jurídica não é estabelecida pelos próprios órgãos de controle interno e nem externo, mas é estabelecida pela Constituição e pelas leis. Também não é a administração pública que cria sozinha as regras e pode estabelecer os limites para o controle. Quem faz isso são as normas gerais, é o legislador. No entanto, a verdade é que o crescimento dos órgãos de controle público e da sua atuação para além das leis se tornou um fenômeno. Isso obrigou a academia a pesquisar até que ponto os órgãos de controle estão fazendo isso e com base em quê? Quais são as tensões e quais são as reações do Poder Judiciário no controle dos órgãos de controle público. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal controla o Tribunal de Contas da União, inclusive diretamente, por meio de mandados de segurança que vão originariamente ao Supremo. Então, é importante a academia olhar para a experiência concreta. E é isso que nós temos feito no Observatório do TCU, que é um projeto mantido pelo Grupo Público da FGV Direito de São Paulo e da SBDP, Sociedade Brasileira de Direito Público, sob a coordenação do professor André Rosílio. Como fruto de anos de esforço, de análise da atuação concreta dos tribunais de contas, em especial do Tribunal de Contas da União, trabalhos, artigos e um livro surgiram para sintetizar a visão da academia a respeito do estado atual, da crise que existe entre controle público e integridade da ordem jurídica. O livro é este. Se chama Tribunal de Contas da União no Direito e na Realidade. Foi organizado pelo professor André Rosílio e por mim. E aqui muitos trabalhos discutindo o modo como o TCU vê os limites da sua competência. Por exemplo, como ele lida com o seu poder cautelar e como ele dialoga com as hesitações do Supremo Tribunal Federal em definir com clareza quais são os limites do poder cautelar do TCU, fazendo cumprir o que está na Constituição. Também se discute qual é o poder que esse tribunal tem em relação aos particulares. Será que Tribunal de Contas é uma espécie de justiça administrativa que também julga particulares? Até que ponto? O Tribunal de Contas da União tem tomado medidas em relação a isso e a academia analisa a pertinência disso diante das normas gerais. Outros trabalhos do livro cuidam de aspectos importantes, o poder sancionador, aspectos processuais, o direito de defesa, por exemplo, nos processos do TCU, como isso funciona, e também a questão decisiva da regulação, como é que se comporta o TCU em relação à regulação. A literatura tem apontado um movimento crescente de interferência do Tribunal de Contas na regulação econômica, na regulação de infraestrutura. E é preciso entender esse movimento e criticar juridicamente quando for o caso.
E uma das críticas importantes que aparece no livro, num dos capítulos, é quanto à capacidade que o Tribunal de Contas tem de incentivar a inovação na gestão pública, mas também de barrá-la. E uma análise dos casos mostra que, em muitas situações, o tribunal tem sido incapaz de barrar, segurar o seu ímpeto de barrar certas inovações cujos resultados ainda são incertos, como ocorre com toda inovação. Portanto, é um trabalho acadêmico para participar do debate e, sobretudo, colaborar com a construção do nosso controle público. As instituições são novas, estão enfrentando desafios novos e, para construí-las bem, é preciso haver pesquisa e crítica. É isso que nós estamos fazendo. Editora Almedina, Tribunal de Contas no Direito e na Realidade. Um abraço.